Olá, bem-vindos ao MAB Cultura. Hoje nós vamos falar sobre um copo que aparentemente não tem muito valor, que tem só alguns traços nele. A gente pode pensar que é alguma coisa simples, mas a gente vai pesquisar um pouco mais, vamos ver um pouco mais do significado desses desenhos. É um copo pequeno que tem umas gravuras incisas que parecem ser os peixinhos. Parece que até um pouco infantil. Provavelmente era para beber alguma coisa, um vasinho de cerâmica, um copinho de cerâmica. Mas para que era usado isso? Qual que é o valor disso? Dentro o corte cronológico desse artefato, ele pode se encaixar tanto como na arqueologia do Novo Testamento ou na arqueologia bizantina. A arqueologia do Novo Testamento normalmente chega até o período bizantino. O que é o período bizantino? O período bizantino é quando a capital do Império de Roma muda de Roma para Bizâncio, hoje Istambul. Constantino I muda a capital do Império de Roma para Bizâncio. Esse artefato ele é interessante porque tem esses peixes. E o que são os peixes? Dentro da arqueologia do Novo Testamento, de uma iconografia do Novo Testamento, nós não temos muitas expressões artísticas. Por que nós não temos muitas expressões artísticas? E também a arqueologia do Novo Testamento é um negócio um pouco restringido, porque se você for pequeno, um corte cronológico pequeno, que se você for parar para pensar, por quanto tempo foi desenvolvida as histórias e a escrita do Novo Testamento? Menos de um século. Enquanto, se você for comparar, no Antigo Testamento foram milênios, durante todas as histórias que se desenvolvem durante o Antigo Testamento. Então, para a arqueologia do Novo Testamento, nós temos um período mais reduzido de tempo. E somando a isso também, tem a questão que o cristianismo surgiu principalmente nos ambientes judeus. Jesus era judeu, todos os discípulos eram judeus. E para o judaísmo, você não tem expressão artística de figuras ou de imagem, que está lá em Êxodo. Tem um dos mandamentos para não fazer escultura em imagem. Então agora os judeus eles seguem essa linha e não tem expressão artística forte de imagens de seres humanos, de animais, de natureza no primeiro século. Se você for ver a arqueologia do primeiro século em Jerusalém, por exemplo, você vê que tem arte. As casas, a decoração das casas era feito tudo com arte geométrica, arte abstrata. Então eram usados triângulos, quadrados, losangos, círculos. Até aqui no MAB nós temos um exemplo disso. O piso da entrada, um piso mosaico, é todo geométrico, porque essa era a arte. Em comparação, se você for ver as casas em Pompeia, ou em Ostia, ou em Roma, elas têm muita decoração. Elas têm seres humanos, têm animais, têm histórias contando, tem deuses retratados ali, histórias das mitologias gregas e romanas retratadas nas paredes, nos mosaicos. Então tem um contraste muito grande entre a arte dos judeus e a arte cristã e a arte pagã. A arte cristã ela se insere dentro da arte judia, porque ela vem nesse contexto. Mas ela contrasta muito com a arte pagã, que tem muitas figuras. Então, nos primeiros séculos, não existe uma iconografia claramente cristã. Mas começam a surgir pouquinhos exemplos e desenhos no final do segundo século e começo do terceiro século. E tem um pai da igreja chamado Clemente de Alexandria que ele, nos seus escritos, ele fala sobre isso. Vamos ler juntos. E que nossos selos sejam uma pomba ou um peixe, ou um navio correndo diante do vento, ou uma lira musical, que Polícrates usou, ou uma âncora de navio, que Seleuco gravou como um dispositivo. E se houver um pescando, ele se lembrará do apóstolo e das crianças tiradas da água.
pois não devemos delinear os rostos dos ídolos, nós que somos proibidos de nos apegar a eles. Nem espada, nem arco seguido a paz, como fazemos, nem copos sendo temperantes. Então, Clemente de Alexandria, ele fala quais que são as figuras que são apropriadas para um cristão. E isso agora já estamos no final do 2º século, começo do 3º século. E agora esses objetos, essas figuras começam a aparecer, como nesse copo que temos aqui no MAB. E de onde que vem essa ideia de peixes? A ideia de peixes pode ser tanto das histórias do Novo Testamento, como do próprio Cristo. Uma das hipóteses é que o nome em grego para peixe é ictus. E ictus é um acrônimo para Jesus. Vem assim, a primeira letra é Jesus, depois Christus, I de Jesus, C de Christus, T de Theos, Deus, H de Huios, filhos, Soter, Salvador. Ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. A imagem do peixe pode representar o próprio Cristo. Era um acrônimo para os cristãos. Mas também pode remeter às várias histórias do Novo Testamento. Os evangelhos começam com Jesus chamando os discípulos com uma pesca milagrosa, que envolve tanto água como os peixes. E no final, no Evangelho de João, tem a história que também tem uma segunda pesca milagrosa. Depois que Jesus já ressuscitou, tem uma pesca milagrosa. Tem a história também de que eles estão precisando pagar o imposto e eles não têm dinheiro. E Jesus diz para Pedro, vai lá e pesca um peixe. Pedro foi lá, pescou o peixe e dentro da boca do peixe tinha uma moeda. Temos várias histórias. Também Jesus pega e fala para os discípulos, vocês serão pescadores de homens. Conectando agora os cristãos com os peixes. Sabe que eu tive uma pergunta interessante, uma pergunta que mexeu comigo. Uma vez eu estava escavando em Israel e eu estava conversando com alguns judeus ali e tinha um que ele era filósofo e ele falou, sabe que do cristianismo me deixa muito perturbado a ideia de ser pescadores de homens, porque quando você tira o peixe da água, o peixe morre. Eu peguei e pensei um pouco e falei, mas é exatamente essa a ideia. Todos nós temos que morrer para nós mesmos. Nós temos que morrer para nós mesmos e viver um novo homem, nascer como uma nova pessoa. E essa é a ideia do batismo, que também se conecta com a água. Jesus, ele foi batizado na água. Essa conexão com a água é muito próxima nos evangelhos. Jesus se batizou na água, Jesus deu o exemplo para os outros se batizarem na água. Jesus também, ele acalma uma tempestade. Jesus, ele anda sobre as águas. Temos várias histórias conectando os peixes e a água com os cristãos, com os discípulos e com Jesus. Mas os peixes não eram usados somente pelos cristãos. Os peixes também eram usados às vezes pelos pagãos. Então, como discernir quando que é cristão, quando que não é? Tem o contexto histórico, o contexto onde foi achado e o período também. Se você está num local que é claramente pagão, provavelmente está se referindo ao paganismo. Ou não. Se você está num contexto mais judaico, aí não é pagão. Também, se pagão, como que a gente vai saber se é pagão ou não? Se tem outras imagens de seres humanos ou de outros animais. Então, Clemente de Alexandria, ele deu a permissão e disse que os cristãos poderiam usar vários símbolos nos seus selos. Ele falou de peixe, que é conectado com a água. Ele falou de âncora, que também é conectado com a água. Ele falou também de embarcação, que também é conectado com a água. E o ser humano tinha que nascer da água e do Espírito. Então, todos esses elementos estão nos conectando com
o cristianismo. Mas nós temos um outro pai do cristianismo chamado Tertuliano, que também viveu no segundo e terceiro século. Ele vivia em Cartago, no norte da África. E ele falou o seguinte: feliz é o nosso sacramento da água, pois lavando os pecados de nossa cegueira precoce, somos libertados e admitidos na vida eterna. Um tratado sobre esse assunto não será supérfluo, instruindo não apenas aqueles que estão apenas se formando na fé, mas aqueles que, contentes e simplesmente acreditar, sem um exame completo dos fundamentos das tradições, carregam em mente, por ignorância, uma fé não experimentada, embora provável. A consequência é que uma víbora da heresia cainita, ultimamente familiarizada com este bairro, levou um grande número com sua doutrina mais venenosa, tornando seu primeiro objetivo destruir o batismo, o que está de acordo com a natureza, pois víboras e basiliscos geralmente afetam lugares áridos e sem água. Mas nós, peixinhos, a exemplo de nosso ictus, Jesus Cristo, nascemos na água, nem temos segurança de outra forma, senão permanecendo permanentemente na água, de modo que a criatura mais monstruosa, que não tinha o direito de ensinar nem mesmo a sã doutrina, saiba muito bem como matar os peixinhos, tirando-os da água. Então, agora o Tertuliano, ele conecta diretamente esse acrônimo de Christus com os cristãos como sendo peixes também. Mas de onde que vem? Não é só do Novo Testamento que nós temos isso. O próprio Jesus conectou o seu ministério com uma história de água, de peixe, de embarcação, com a história de Jonas. Ele falou que, assim como Jonas, o sinal de Jonas, em 3 dias, ele estaria morto e ressuscitaria. Então nós temos vários exemplos, não só Jonas, mas também Noé, Moisés. Todos eles passaram por uma embarcação na água e depois foram salvos. Então tem esse aspecto, essa ideia da salvação também. Quando você passa pelas águas, você é salvo. Sabe que na Igreja do Santo Sepulcro tem um grafite super interessante e eu tenho um mosaico desse grafite no meu escritório. Vamos lá dar uma olhada? Aqui no meu escritório, atrás de mim, tem esse quadro que é um quadro feito de mosaico. Ele não é uma réplica, mas representa o desenho que tem lá na Igreja do Santo Sepulcro. Não é esse desenho da Igreja do Santo Sepulcro, não está nas paredes, mas está embaixo, numa capela embaixo que tem na Igreja do Santo Sepulcro. Nesse lugar que está esse desenho, era uma pedreira. E recentemente eles escavaram esse lugar e eles acharam restos e evidências que ali era um jardim, que nem está descrito lá no Evangelho de João, que tinha um jardim próximo onde tinha sido crucificado e ali ele foi enterrado. Nesse desenho tem um barco e daí depois embaixo tem a seguinte frase: Domine e vimos. Domine é Senhor e vimos vem do latim, Domine e vimos vem do latim, Domine é Senhor e vimos nós viemos. O que esse desenho está querendo dizer? Representar. Está querendo dizer que fiéis, de alguma forma, foram até lá. Estavam querendo dizer, nós viemos até o lugar onde Jesus morreu e foi enterrado. Também nos aponta que desde muito cedo, ali já se consideravam um lugar sagrado, porque agora esses cristãos vão até ali. Esse desenho ele é datado do 4º, 5º século. Data parecida, muito próxima de quando o rei Constantino, o imperador Constantino, autorizou e construiu, deu os fundos para ser construído a primeira igreja naquela localidade, e que depois teve várias fases de ocupação e de construção, e hoje nós temos a Igreja do Santo Sepulcro. Então, nós podemos ver que tanto no copinho com peixes, como nesse desenho onde tem um barco querendo dizer nós viemos aqui, Senhor, essa grande conexão dos cristãos com água e com peixe
E se você quer saber mais curiosidades sobre a arqueologia e a Bíblia e as suas conexões, venha nos visitar. Nós estamos tendo a exibição temporária sobre a Bíblia. Até breve.